Não vou falar sobre esse rapazinho chamado Chama, mas o que ele estava querendo dizer nada mais é do que, olha, eu sou aquilo que as pessoas enxergam em mim. Eu sou aquilo que as pessoas contemplam em mim. Ou seja, a minha personalidade, o meu caráter é aquilo que eu sou. Não basta simplesmente eu me autodeterminar que eu sou alguma coisa, se eu demonstrar aquilo que eu estou dizendo. Amém? Não basta dizer, eu criar um título para mim, eu criar um nome para mim e falar que eu vou ser aquilo que eu estou falando, se a minha vida não demonstrar isso, se minhas atitudes não demonstrar isso. E o livro de Provérbios diz para nós que aquele que é sábio de coração será chamado prudente. O sábio será conhecido como o prudente. Eclesiastes 7:1 nos diz que melhor é boa fama do que melhor unguento. Ou seja, o que Salomão está dizendo para nós? É melhor a boa fama do que um unguento. Ou seja, um unguento eu posso colocar no meu corpo. Posso ou não posso? É o perfume. É fácil colocar um perfume no meu corpo e sair cheirando aí bonito, aí cheiroso. Mas agora, a fama é algo que é construído. Os irmãos estão entendendo? Salomão disse, olha, é melhor a boa fama, ou seja, é melhor a minha reputação, é melhor o meu caráter do que o meu perfume. Porque perfume, eu compro perfume na esquina ali e saio cheiroso. Mas, agora, a minha fama, aquilo que as pessoas enxergam de mim, é diferente. E isso ninguém compra, isso se constrói. Aleluia. E a palavra desta noite está dizendo para nós sobre construir, sobre ter um nome, sobre como nós somos conhecidos. Provérbios 10:9 diz para nós que quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos ficará conhecido. Ou seja, se eu fizer coisas boas, eu vou ser conhecido pelo que eu faço de bom. Se eu ignoro aquilo que é bom e faço aquilo que é ruim, eu também vou ser conhecido pelas coisas que eu faço de ruim. Ou seja, independente qual seja a nossa escolha, nós vamos ficar conhecidos. Aleluia. Bem ou mal, você vai ser conhecido. Mas eu não faço nada, então você vai ser conhecido como aquele que não faz nada. Está entendendo? De uma forma ou de outra, nós temos um nome, nós temos uma imagem que nós construímos na nossa vida. Isso é feito dia após dia. Aleluia. O texto que nós lemos nos fala sobre Jacó. Eu lembro que no domingo passado nós tivemos um dia que falava sobre Jacó. E Jacó foi um homem, e o seu próprio nome significa o enganador. Sabe por quê? Porque Jacó, a vida inteira dele, ele foi um enganador. Ele foi um mentiroso. Enganou seu irmão, enganou seu pai, depois enganou até o seu sogro, e foi enganando. A vida inteira dele era enganar. Portanto, seu nome era Jacó, enganador. Ou seja, quando as pessoas olhavam para Jacó, as pessoas enxergavam o quê? O enganador. É ou não é? Lembrava de Jacó, o pai de Jacó lembrava dele, o irmão dele, a família, seus amigos. Falavam do nome de Jacó, lembravam do quê? Do mentiroso, do trapaceador. Assim era lembrado o nome de Jacó. E o Senhor aqui nessa noite, através dessa palavra, quer que o nosso nome, quando for falado, seja bem lembrado, seja bem comentado, seja bem falado. No entanto, que quando Jacó teve um encontro com o Senhor, quando se encontrou no caminho que ele voltava para ter com o seu irmão Esaú, que ele realmente pôde conhecer Deus face a face, Deus disse: Jacó, eu vou fazer um pacto com você, Jacó, mas você não vai poder mais andar neste nome, porque eu não posso ter pacto com alguém que é conhecido, com alguém que é famoso como mentiroso. Eu não posso cumprir uma aliança com alguém que tem um nome sujo na praça. Não posso, Jacó. Então você não vai poder chamar Jacó. A partir de hoje, seu nome vai ser Israel. Deus está preocupado com a imagem de Jacó. Então ele diz: olha, até hoje você foi conhecido como aquele que enganava, como aquele que mentia, como aquele que lograva, como aquele que saía ganhando no negócio. Mas não, Jacó, a partir de hoje vai ser diferente. Você não vai mais ter essa fama, você não vai ter mais este nome, você vai ter outro nome. Aleluia. E aqui nessa
noite o Senhor vai fazer de nós. Talvez pode dizer, meu Deus, eu não sei como está o meu nome. Deus tem um novo nome para você nesta noite. Deus tem uma nova história para você. Talvez o que você construiu até aqui, talvez foi suficiente para que as pessoas olhassem para você e conseguissem dar o valor que você realmente tem. Mas que nessa noite você vai sair daqui com um nome que Deus vai dar para você, e esse nome vai ser conhecido por onde quer que você andar. Jesus foi encontrou-se com Pedro. Como era o nome de Pedro? Simão. Simão significa aquele que ouve. Simão era conhecido como aquele que parava para ouvir Jesus. Então Jesus disse para ele: Simão, a partir de hoje você não vai ser somente aquele que ouve, chamado Simão, mas a partir de agora o teu nome será Cefas, quer dizer Pedro, ou seja, rocha inabalável. Sabe o que isso significa? Quando nós nos fazemos de Simão, quando nós nos fazemos de ouvinte da palavra de Deus, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá um nome como o de Pedro, um nome forte, um nome que não cai, um nome que não é destruído. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala. Alguém pode perguntar, você não fala de Saulo que mudou de nome? Alguém pensou isso, não pensou? Mas o nome de Saulo não foi mudado. Mas como não? Não foi. Porque Saulo e Paulo é só a diferença de tradução. Um é grego e outro é hebraico. Então, na verdade, nenhum texto está dizendo que Paulo teve seu nome mudado. Nos primeiros capítulos de Atos aparece ele como Saulo, de repente aparece como Paulo, porque mudou o idioma, mas é o mesmo nome. Irmãos, a Bíblia nos fala de alguns homens que têm o seu nome conhecido. Um deles que ficou na história, eu não posso deixar de falar desse homem, é Abraão. A Bíblia nos fala em Tiago 2:3 que a maneira como Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. A fé de Abraão foi tão grande, a atitude de Abraão em deixar a terra da sua parentela lá em Gênesis 12 e abandonar os seus pais, abandonar a sua casa, abandonar a sua velha vida, deu a Abraão um nome tão maravilhoso: amigo de Deus. Deus quer que você seja conhecido como amigo de Deus. Talvez as pessoas olhem para você e dizem: não, o Fabrício é amigo do Júlio, o Júlio é amigo do Agnaldo. Não, Deus quer mais do que isso. Deus quer que nós tenhamos conhecido, não dizer que os amigos que nós temos aqui nesta terra, mas como alguém que tem um amigo celestial, amigos de Deus. Abraão foi conhecido como alguém que é amigo de Deus. Sabe o que significa? Amigo, ó, é gente que anda junto, sabe? Lado a lado. É amigo, é quem tem intimidade, é quem conhece Deus. E isso era exposto na vida de Abraão. Todo mundo que olhava para Abraão, olhava alguém que era amigo de Deus. Sabe por quê? Porque eu olhava para Abraão e via um Deus com Abraão. E eu dizia: se Abraão anda com Deus, é porque ele é amigo de Deus. Aleluia. A Bíblia nos fala sobre Moisés. Em Hebreus 11:24 diz assim: olha, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés cresceu no Egito, foi deixado pela sua mãe no rio. Sua mãe hebreia, seu pai hebreu, foi deixado no rio e foi comprado pela filha de Faraó, providência divina. E ele cresceu ali, como criança, como adolescente, como jovens. E quando ele chegou na idade dos 40 anos, como jovem, a Bíblia nos fala que ele não quis ser conhecido, ser chamado como filho da filha de Faraó. Esse nome para ele lhe traria status. Ser conhecido lá no Egito como filho da filha de Faraó seria ser chamado como próximo Faraó. Era uma posição de respeito, em que ele andaria no meio do povo e todo mundo iria respeitar. Olha, esse é Moisés. Esse é parente do Faraó. Sabe, era um nome que quando ele passasse pelas ruas do Egito, todo mundo iria prestar continência para ele. Mas ele não quis ser chamado disso. Não quis, saber o que ele quis ser chamado? Quis ser chamado de hebreu, de povo de Deus. Aleluia! Moisés rejeitou um bom nome diante do mundo. Moisés rejeitou um bom nome diante da sociedade. Irmãos, nós vemos em tempo em que tanto é valorizado ser conhecido pelo mundo, ser famoso no meio dos homens.
adquire fama diante das pessoas. Moisés rejeitou tudo isso, porque ele sabia que isso não tinha valor nenhum para a vida dele. Seria um prazer que ele iria desfrutar por alguns momentos, por alguns instantes, mas que não iria ser duradouro. Moisés deveria ser chamado de povo de Deus, de povo sofredor, de povo que anda com Deus, de povo que caminha com Deus. Glória a Deus, Como nós deveríamos ser chamados? Como nós queremos ser chamados? Será que nós queremos ser bem queridos no meio das pessoas? Será que nós queremos ter uma boa relação com o mundo? Não, se eu não posso seguir a Cristo, porque se eu for seguir a Jesus, vai ter alguns amigos que vão se afastar de mim. Sabe, eu até acho legal vir na igreja, é bacana, mas se eu resolver virar crente, não vai dar certo, não vai colar, sabe? Moisés não olhou para nada disso, ele disse: não, eu quero o que é eterno, eu quero o que vai ser melhor para a minha alma. Vou ser conhecido como povo sofredor. A Bíblia nos fala sobre Josué. Josué 6:27 diz assim: olha, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué foi chamado enquanto era jovem para seguir a Moisés. E a Bíblia nos fala que quando foi passado o comando de Israel nas mãos de Josué, o clima não era muito bom, não era fácil, porque já eram 40 anos que eles estavam caminhando no deserto e não chegavam na terra prometida. glória a Deus. Era difícil, mas Josué acreditou na promessa de Deus. Glória a Jesus. No entanto, que o Senhor falou para Josué: se você tiver bom ânimo, se você acreditar, Josué, eu vou ser com você, Josué. Se você atentar para a minha palavra, isso está no primeiro capítulo do livro de Josué. Se você atentar para a minha palavra, Josué, eu vou ser com você. Eu vou te dar vitória. Não vai ter ninguém que vai resistir a você, Josué. Sabe o que aconteceu? O que nós acabamos de ler: Josué se tornou famoso pelas vitórias. Glória a Deus. Quando se ouvia falar do nome de Josué, todos os reinos temiam. Todos os reinos temiam. Josué, não dá para lutar contra ele, não. Não, Josué, não dá, não. Ele está comandando o povo de Israel. Vamos perder. Não podemos. Josué adquiriu um nome de quem batalhava e vencia. Talvez até hoje o teu nome é como o seu bastião, o seu, sei lá, que sempre perde, que sempre é derrotado. Mas aqui nessa noite, o Senhor quer mudar o teu nome de derrotado, de perdedor, para vencedor. Chega de colecionar derrotas e perdas. Está na hora de mudar de nome. Sabe, a pessoa olha para você e já olha com uma cara de dó, sabe? Coitado. Eu cansei já de pessoas olhar para mim assim. Antigamente, meu Deus, quando eu perdi meu pai com 8 anos de idade, não seria fácil. Uma mãe com 4 filhos, todo mundo olhava para nós e já dizia: não, esse vão ser tudo marginal, vão ser tudo ladrão, vão ser tudo isso e tudo outro. Mas eu tomei uma decisão na minha vida e falei: não, eu não quero isso. Aleluia. O meu nome não vai ser Judão. O meu nome vai ser nome de vencedor. Tomei uma decisão e falei: não, Senhor, eu não quero este nome para mim, não, Senhor. Eu quero um nome melhor. Aceitei a Jesus no meu coração com 9 anos de idade. E até hoje só tenho colhido vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. Também não posso deixar de falar de Davi. 1 Crônicas 14:17 diz assim: se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor sobre ele em todas aquelas nações. Davi ficou conhecido, Davi ficou famoso, sabe por quê? Porque Davi era um homem que tinha atitude. Davi foi aquele que teve atitude lá no campo de lutar contra o leão. Davi foi aquele que teve atitude lá no campo de lutar contra o urso. Davi foi aquele que teve a atitude de lutar contra Golias, lá no campo, lá no campo de batalha, quando todo mundo tinha medo. Se você ter uma atitude que nessa noite o teu nome vai ficar conhecido. Aleluia. Nós temos duas opções: ou ficar de braços cruzados, ou olhar as coisas acontecerem, ou agir. Podemos ser agente passivo ou ativo na situação. Ou deixamos as coisas acontecer por si só, ou deixamos o mundo rolar à nossa volta e ficar reclamando porque o que nós queremos não acontece. Ou então nós podemos fazer como Davi:
Ou então nós podemos acreditar e confiar no Deus que nós servimos, e entrar na luta, e entrar na peleja, arregaçar as mangas, encarar o gigante nos olhos e dizer: não, eu não tenho medo de você luta, eu não tenho medo de você dificuldade, eu não tenho medo de você problema, porque eu tenho um Deus maior na minha vida, e o teu nome vai ficar conhecido. O teu nome vai ficar conhecido. Podemos falar também de Salomão. Primeiro Reis 10 diz que, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo em questões difíceis. A fama de Salomão chegou em todos os reinos da terra. O nome de Salomão, aonde chegava, era lembrado como o homem sábio. Sabe por quê? Porque um dia Deus apareceu para ele e deu a opção de escolha para ele. O que ele queria pedir para Deus? Ele pediu sabedoria. Talvez o seu coração, por um momento, foi tentado a pedir riqueza, a pedir dinheiro, a pedir vitória contra os seus inimigos, a pedir um reino próspero. Mas Salomão fez a escolha correta. E quando ele fez a escolha correta, Deus honrou o nome de Salomão. Deus honra o nome daquele que faz a escolha certa. Deus honra aquele que faz a escolha que vai agradar o seu nome. O Senhor Jesus deixou bem claro em Mateus 6:33 ou 32 que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas são apresentadas em nossa vida. Através da escolha que Salomão fez em pedir para Deus sabedoria para governar o seu povo, o nome de Salomão ficou conhecido por todos os lugares. Até a rainha de Sabá, que era muito longe, que era muito distante, ouviu falar dele. Ei, o Senhor quer fazer o teu nome atravessar estados, atravessar países, atravessar continentes. Faça a escolha correta aqui nesta noite. Faça a escolha correta aqui nesse dia. Salomão escolheu o Senhor. Se nós escolhemos fortificar com o Senhor, se nós escolhemos aqui hoje a vontade de Deus para a nossa vida, o grande problema é que nós fazemos todos os nossos projetos, tudo que nós queremos, e depois, Senhor, sobrou um pouquinho para o Senhor aqui, tá? Se o Senhor quiser aproveitar esse pouquinho que sobrou, o Senhor pega, senão não pega nada. Sendo que nós deveríamos fazer o contrário. Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. O que o Senhor tem para mim? Senhor, antes de eu tomar uma decisão na minha vida, antes de escolher a minha profissão, antes de escolher o que eu quero da minha vida, eu quero saber o que o Senhor quer da minha vida. Porque talvez nós estamos correndo atrás de uma coisa que não é para nós, que não é a vontade de Deus, e ficamos patinando, e não saímos do lugar. Salomão, antes de qualquer coisa, ele pediu a vontade de Deus na vida dele, e ficou conhecido. O Senhor quer fazer o teu nome conhecido, famoso, conhecido em todos os lugares. Preciso falar também de Mardoqueu. Esther 9:4 diz assim: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e sua fama crescia por todas as províncias, porque o Mardoqueu ia sendo engrandecido. Mardoqueu não foi um cara que começou bem, não. Estava correndo risco de morte. A mãe já tinha programado a morte de Mardoqueu, já tinha preparado a forca, porque Mardoqueu temia a Deus, e ele não se prostrava diante do maldoso Amã, não fazia isso. Ele somente se prostrava diante de Deus. Aleluia! E todos os dias, Amã tentava contra a vida dele e não conseguiu. Resumindo, Deus inverteu o quadro, porque Deus honra aquele que honra a Deus. Deus não honra Mardoqueu. Amã morreu naquela forca, e Mardoqueu foi exaltado. E no texto que nós vemos que a fama dele crescia mais e mais, porque ele suportou a humilhação, suportou a luta, suportou a dificuldade, suportou a avença, suportou tudo e confiou no seu Deus, e Deus mudou o nome dele naquele lugar. Glória a Deus, aleluia! Infelizmente nós vemos em tempos que quase ninguém quer passar luta, quase ninguém quer ter problema. Nós estamos ficando assim, porque a vida está ficando fácil. Isso é uma grande preocupação, porque quanto mais a vida vai ficando fácil, menos nós vamos querer do céu. E quanto menos nós almejamos o céu, mais nós vamos se afastando da vontade de Deus para a nossa vida. Então Deus tem que vir na nossa vida, permitir a prova, permitir a luta, permitir a dificuldade, permitir a enfermidade, para nós lembrarmos
que nós não somos aqui, que nós não pertencemos a esta terra, mas que nós temos um lugar preparado nos altos céus. Mas o Deus suportou a desavença, suportou o problema, suportou a dificuldade e teve o seu nome agradecido por Deus. Sabe o que o Senhor diz para você aqui nessa noite? Essa prova que você está passando, essa luta que você está passando, não é para a tua vergonha, não. No final dessa prova, no final dessa luta, o Senhor vai engrandecer o teu nome, o Senhor vai te exaltar e vai colocar em cima. Aleluia! Até agora eu falei daqueles que tinham boa fama, né? Eu separei só 3 aqui com fama mal para nós comentar sobre eles. Sansão foi um homem escolhido por Deus, foi um homem chamado por Deus, mas infelizmente a fama dele não foi boa. Aquilo que nós temos em Provérbios 10:9, se nós não andarmos corretamente a nossa fama, mesmo que seja ruim, vai ser conhecido. Sansão foi chamado por Deus. Sansão foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe. Deus capacitou ele. Deus deu uma unção especial na vida de Sansão. Ele começou bem, começou maravilhosamente bem. Só que ele era um jovem, bonito e forte. Sabe o que aconteceu? Sansão começou a virar aquele cara mais ou menos assim. Tudo é resolvido no braço, tudo. Sabe, forte. Não, porque ele se colocava em problemas pessoais, coisas que não tinha nada a ver com Deus, e ia resolver no braço. Se nós lemos a história de Sansão, que acontece no livro de Juízes 13:16, nós temos outro problema na vida de Sansão. Sansão era aquele cara namorador. Sabe? Se nós lemos a história dele, sabe que Sansão era aquele camarada que ia buscar justamente aquilo que não era para ele fazer. Ele foi chamado para ser nazireu de Deus, para fazer a diferença, para ser usado, para defender a nação de Israel. Mas quando ele viu que era forte, ele viu que ele podia usar aquilo para o seu próprio benefício. Então lá ia ele, fazer apostas com seus amigos, fazer que era forte, ia lá no meio dos filisteus, escolhia a mulher deles lá para provocar os filisteus, sendo que Deus tinha falado que não era para casar com ninguém de lá, mas ele ia lá para provocar. A fama de Sansão ficou muito ruim, ficou muito mal, e o final da vida de Sansão foi tão triste que ele morreu juntamente com seus inimigos, porque não quis escolher um bom nome para ele, não quis construir uma boa fama para ele, se entregou àquilo que sua carne estava pedindo, e o seu final foi muito triste. Nós temos também sobre os filhos de Samuel, no livro de 1 Samuel, os filhos de Eli. 1 Samuel 2:24 diz que a fama dos filhos de Eli era muito mal. Sabe por quê? Porque eram rapazes, eram jovens, que trabalhavam no templo, que faziam as coisas para Deus, mas não levavam a sério. Sabe, eles achavam muito divertido estar na igreja, eles achavam muito divertido fazer sacrifício, queimar o carneiro, queimar o boi, sabe, ficavam brincando. E a fama daqueles jovens se espalhou por todo Israel. Os filhos de Eli não têm temor a Deus. Oxalá aqui no nosso meio nos tenha um exemplo como esse, que foram as pessoas que olhar para nós, veio enxergar o A ou o B, o irmão ou a irmã, e veio enxergar, não, realmente esse jovem serve a Deus, realmente essa jovem serve a Deus, realmente essa pessoa serve a Deus com sinceridade. Nós temos aqui também o terceiro exemplo, que é jovem também. Lucas 15 nos fala sobre o filho pródigo. Sabe o que ele cansou de ser chamado? Cansou de ser chamado de filho do papai. Ele estava junto com o seu pai, ele morava na fazenda do seu pai, e seus amigos estavam debochando dele. Ih, cara, coitado, você não pode fazer nada. Ih, porque você fica lá com o teu papai, você não pode sair de lá. Você não pode sair e aproveitar a noite com nós. Você não pode fazer nada. Aquele jovem se cansou de ser chamado de filho do seu pai. Cansou, não, para mim chega. Eu não quero mais ser conhecido como filhinho do papai, não. Não está bom isso para mim, eu não quero isso para mim mais.
ele foi pedir ao seu pai a parte da sua herança, a herança é uma coisa que ele recebe quando o pai morre, não é? É ou não é? Ou tem algum pai aqui que o seu filho já pediu a herança? Não, né? Herança é uma coisa que se pede quando o pai morre. Então, quando ele pediu a herança do seu pai, sabe o que ele estava dizendo? Pai, para mim você já morreu. Isso. Pai, a partir de hoje você não é mais o meu pai. Tá? Por quê? Porque ele cansou. Ele cansou, não, a partir de hoje eu não quero mais ser conhecido como filho do meu pai. Glória a Jesus. No entanto, quando ele sai para fora, quebra a cabeça, dá tudo errado, ele volta e diz: eu não sou mais digno de ser chamado filho do meu pai. Por quê? Porque no seu próprio coração ele já tinha matado o seu pai. No seu coração ele já tinha matado há muito tempo a consideração que ele tinha pelo seu pai. E o seu nome feliz. Graças a Deus que o seu pai, como nosso Deus, mesmo que quando nós nos afastamos da vontade de Deus, mesmo que quando nós tomamos uma atitude errada, o nosso pai diz: meu filho, pode vir. Você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter virado as costas para mim, mas eu nunca vou deixar de ser o seu pai. Eu nunca vou deixar de te amar. Nós podemos desistir de Deus, mas Deus não vai desistir de nós. Deus te chama de filho ainda. Deus chama você de filho ainda. Para Deus você nunca saiu. Para Deus você nunca esteve longe dele. Ele te chama todos os dias como seu filho. E para finalizar, eu preciso falar de um nome aqui que ficou muito famoso: Jesus. Lucas 3, 4 e 17 diz: e a sua fama se divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Mateus 9:1 diz que, tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Mateus 14:1 diz que naquele tempo até Herodes ouviu a fama de Jesus. A fama de Jesus ficou conhecida por todos os lugares. Aonde ouvia-se falar de Jesus, todo mundo sabia que era aquele que fazia milagres. Aonde Jesus passava, todo mundo sabia que era aquele nome, que era aquela pessoa que estava curando, que estava libertando, que estava salvando, que estava realizando milagres. E quando nós lemos no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, nós vemos que na igreja de Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristão. Hoje virou moda este nome cristão, né? Todo mundo, crente ninguém fala mais, é mais evangélico, assim, é mais bonito. Todo mundo, né? Já virou status. Já são mais de 42 milhões de cristãos, de evangélicos protestantes no nosso país, porque já ficou até bonito ser cristão. Mas naquele tempo, naquele contexto, quando eles foram chamados de cristão, era sinônimo de deboche. Eles estavam mais ou menos dizendo assim, que eles eram um cristinho, sabe? Um crentinho, andando assim. Mas quando eles estavam dizendo isso, que eles eram um pequeno Cristo, ou seja, uma imagem de Cristo, isso tem tudo a ver com a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Aleluia, glória. E é realmente isso que nós somos. Glória a Jesus. Sabe, aquelas pessoas olhavam os cristãos de Antioquia e diziam: não, esse pessoal são crentinhos. Esse pessoal são muito parecidos com Jesus. Eles são cristãos, sabe? E isso tem que acontecer em nossa vida. A nossa fama, o nosso nome, as pessoas que olharem para nós, têm que enxergar Jesus em nossa vida. Glória a Deus. E para que a nossa vida se pareça com a vida de Jesus, nós temos que fazer aquilo que ele fazia. Nós temos que ter a mesma lembrança. Quando alguém olhar para nós, a pessoa tem que enxergar Jesus. Jesus não está aqui fisicamente. Ninguém pode enxergar Jesus em carne e osso. Mas o mundo, quando olhar para mim, quando olhar para você, quando olhar para nós, tem que enxergar Jesus. Nós temos que ser conhecidos. Hoje em dia está difícil de se identificar quem é crente e quem não é. Mas aqueles que verdadeiramente servem a Deus têm que ter a marca, têm que ter a diferença. O mundo tem que ver em nós que nós não somos este mundo, que nós somos como Cristo, que a nossa apresentação pessoal, o
nosso falar, no nosso agir, no nosso se vestir, lembra Cristo. Glória a Deus. Lembra Cristo. Será que nós estamos semelhantes a Cristo? Será que quando as pessoas falam o nome do Júlio, será que quando as pessoas falam o nosso nome, consegue associar com o nome de Jesus? Como está o nosso nome? Como nós estamos conhecidos? Todo de pé em nome do Senhor Jesus. Como nós somos conhecidos? Então você vai dizer, não, meu irmão, tudo isso que você falou é interessante, mas eu quero ser conhecido, sabe, assim, quero ser famoso, assim, eu quero ser um artista, sabe, eu quero ser um jogador de futebol, sei lá, alguma coisa assim que me traga status, porque assim eu vou ser conhecido por todo mundo. Sabe o que eu tenho para te dizer? Que por mais conhecido e famoso que sejamos aqui nessa terra, se hoje você se tornar uma celebridade e aparecer em todos os canais de televisão, redes sociais, internet, sabe, tudo, daqui 200 anos ninguém vai lembrar de você mais. A tua fama vai durar alguns anos aqui, né? Geralmente dura 10 anos, 20 anos no máximo. Antes de você morrer, você não é famoso mais. E depois da tua morte, então ninguém mais vai lembrar do teu nome. Ninguém mais. Então essa fama não tem valor nenhum. Mas quando eu abro minha Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 17, sabe o que eu vejo? Que ao que vencer, eu terei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Se nós vencemos aqui nessa terra, o Senhor vai dar um nome para você que não vai ser esquecido. Não vai ser esquecido. Talvez daqui 200 anos ninguém vai lembrar, muito menos, talvez menos pouco tempo. Ninguém mais vai lembrar que existiu o Júlio, que existiu o Agnaldo, que existiu todo mundo que está aqui.